Olá, bom dia. O Instituto Alcântara trabalha com parceria com a agricultura, né? E vamos entender mais um pouquinho sobre o Instituto Alcântara. Não existe quatro tipos fixos, mas a agricultura familiar abrange diversas práticas como a agroecologia orgânica sustentável, extrativismo vegetal, animal, pesca, silvicultura, aquicultura, árvores aquáticas e a tradicional de substâncias, diversidade, pouca tecnologia. Focando em pequenas escala, mão de obra familiar e diversificação de produtos para o mercado no local e próprio. Principais modalidades dentro da agricultura familiar. Agricultura orgânica agroecológica. Foca no uso sustentável de recursos sem agrotóxicos, promovendo a biodiversidade e saúde do solo, valorizando a cultura local. 2. Extrativismo vegetal, animal e pesca. Envolve a coleta de produtos da floresta, castanha, frutas ou pesca artesanal e caça de pequena escala como valor comercial e de subsistência. 3. Silvicultura e aquicultura. Inclui o plantio de árvores, florestas e a criação, cultivo de peixe e outras espécies aquáticas, respectivamente, como atividade familiar. 4. A agricultura de subsistência ou policultura, produção diversificada, grãos, legumes, frutas, animais para o próprio consumo da família e venda do excedente local, usando técnicas tradicionais. Características comuns: pequenas propriedades e investimentos de capital, mão de obra predominante familiar, produção diversificada, policultura e o uso de técnicas tradicionais. Foco na sustentabilidade socioambiental. Essa modalidade mostra a amplitude da agricultura familiar, que não se limita ao plantio de vegetais, mas engloba diversas atividades rurais essenciais para a segurança alimentar, né? Então, gente, o Instituto Alcântara, ele trabalha com parceria com a agricultura, né? Trabalhando com a agricultura familiar, trabalhando, né, com a natureza, né? Tirando da natureza sua sustentabilidade, né? E você que trabalha com agricultura sabe muito bem que se você trabalhar junto com a natureza, você consegue tirar sua sustentabilidade, né? Pouca, mas você consegue tirar, né? Ao invés de você estar praticando atos vândalos, né? Coisas que te prejudicam, né? Enfim. Exemplo. Tem muita gente que deixa de trabalhar numa agricultura, né? Deixa de ter uma estabilidade para praticar algum tipo de atos vândalos que acaba se complicando, né? Acaba se prejudicando, né? E só acorda quando tá lá prejudicada. E pô, velho, eu tinha agricultura, eu tinha um pedaço de terra, dava para mim ter trabalhado na minha agricultura, porém eu preferi ir lá fazer alguns tipos de atos vândalos
né? Mas errar é humano, né? Continuar no erro é que não podemos continuar. E quando você for alertado por um tipo de coisa que você está errando, né? Vale a pena você se conscientizar e tentar melhorar, né? O regime agrícola para condenados, geralmente no sistema semiaberto e realizado em colônias agrícolas, industriais ou similares, focando na ressocialização pelo trabalho rural, destinado a detentos com bons comportamentos, permitindo trabalho externo ou no local durante o dia com recolhimento à noite, né? Até porque, gente, na agricultura a gente consegue trabalhar durante o dia, à noite a gente não consegue trabalhar, né? Então, tipo, você trabalha na parte do dia, à noite você vai para os seus acolhimentos, né? Para os seus aposentos. A finalidade foca na capacitação profissional, aprendizado de ofício e reintegração social através do trabalho no campo. Regime de cumprimento semiaberto apenas de 4 a 8 anos e progressão do fechado. Ou seja, se você foi aquela pessoa que cometeu um tipo de, digamos, ato louvando, que você ficou ali com aquela sentençazinha de entre 4 a 8 anos, né? Você consegue trabalhar na agricultura e consegue, digamos, que aprender algo, né? E se reestabilizar, né? Se reeducar novamente para trabalhar com tua comunidade, tua sociedade, etc. Requisitos: bom comportamento, não ter cometido crimes com violências, graves ameaças, em projetos de ampliação e estar no regime semiaberto. Desafios: o sistema sofre com superlotação e números limitados de vagas, muitas vezes sendo substituídos por monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar devido à falta de vagas em colônias fiscais. Esses estabelecimentos evita a superlotação do regime fechado e oferece uma alternativa de encarceramento tradicional. É possível cumprir o regime semiaberto em casa, né? Para trabalhar é meio difícil, gente, né? É difícil você conseguir um trabalho depois que você comete um ato vândalo, né? Sim, o regime semiaberto pode ser cumprido em casa, mas em uma exceção e não a regra, ocorrendo quando não há vagas em colônias agrícolas, né? Nem todo agricultor quer trabalhar com jovens delinquentes, jovens que praticaram um tipo de ato vândalo, né? E geralmente os agricultores eles não querem perdoar, né? E aí o jovem fica à mercê de novo de praticar outros tipos de atos vândalos, né? Por quê? Porque não tem ninguém ali para dar o braço, para ficar do lado, para apoiar, né? Sim, o regime semiaberto pode ser cumprido em casa, mas em uma exceção e não há regra, ocorrendo quando não há vagas em colônias agrícolas industriais ou por motivos de saúde, exigindo monitoramento eletrônico, tornozeleira e análise individualizada pelo juiz de exceção penal. Quando é possível cumprir em casa prisões domiciliar? Falta de vagas. Se não há estabelecimento adequado colonial agrícola, industrial ou similar para o regime semiaberto, o juiz pode autorizar o cumprimento em casa.
Como eu acabei de falar para vocês, nem todo agricultor quer trabalhar com jovens delinquentes, né? Não quer perdoar, né? E aí o jovem fica à mercê de praticar outros tipos de crimes, né? Doenças graves. Condenados com doenças graves comprovadas para os quais a assistência médica não é garantida no presídio, né? Monitoramento eletrônico, a medida geralmente exige o uso de tornozeleira eletrônica para fiscalização. O semiaberto e a tese deve ser cumprida em colônias onde o preso trabalha durante o dia no local ou externamente e dorme no estabelecimento à noite e nos fins de semana, sendo chamado de casa de albergado. A concessão da prisão domiciliar para o semiaberto não é automática. Cada caso é analisado pelo juiz, que considera histórico, gravidade do cumprimento, comportamento, da viabilidade, fiscalização. A regra e o cumprimento em unidade prisional específica, mas a realidade no sistema prisional brasileiro é a proteção de direitos fundamentais, permitindo que a situação excepcionais e sob condições rigorosas e semiabertas sejam cumpridas em casa com tornozeleira eletrônica como alternativa e a falta de vagas. Bom, gente, claro e evidente que a gente não podemos esquecer da carga horária, né? Que isso é o essencial, né? Como eu falei anteriormente, gente, nem todo mundo quer trabalhar com jovens delinquentes, né? O jovem errou, seja ele homem ou mulher, ele errou lá, não sei por que motivo ele cometeu um tipo de erro, né? E as pessoas já começam a virar as costas pro jovem, né? Já começam a tirar essa oportunidade, né? Até na agricultura, que é difícil as pessoas quererem trabalhar, né? Até na agricultura tem muitos agricultores que viram sim as costas para jovens delinquentes, jovens que cometeram algum tipo de crime, né? E, pô, mano, não é porque o jovem lá, o adolescente, seja homem ou mulher, cometeu um tipo de crime, né, que a gente vai escravizar o rapaz ou a moça, né, com trabalho escravo, né? A gente não pode também estar esquecendo, né, o horário, né, a carga horária de trabalho, né, que isso é normal para todo trabalhador, claro e evidente, né? A carga horária de trabalho no Brasil, regida pela CLT, é de no máximo 8 horas diárias e 44 horas semanais, né? Horas extras até 2 dias são permitidas, totalizando até 10 horas diárias, geralmente com banco de horas ou pagamento adicional. Escalas comuns incluem 5x2, 44 horas, 40 horas, 100, ou escala de 6x1, 44 horas, 100. Regra geral: 8 horas diárias, 44 horas semanais, 120 horas semanais, incluindo o descanso semanal remunerado. Escala comum 5x2, segunda a sexta. Trabalha-se cerca de 8 horas e 48 minutos diárias para compensar o sábado, totalizando 44 horas. 5x2, né, gente? E a 6x1?
Segunda a sábado, trabalha de 7h20 por dia, de segunda a sexta, né? E 4 horas no sábado. Ou de 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Hora extras. O limite é de 2 horas extras por dia, pagas com no mínimo 50% de adicional ou via urbana de horas. Intervalos. Jornadas acima de 6 horas exige 1 hora ou 2 horas de intervalo de 4 horas a 6 horas 15 minutos. Jornada parcial até 30 horas semanais sem horas extras ou até 26 horas semanais com horas extras. Mudanças recentes. Há um projeto em andamento que visam reduzir gradualmente a jornada semanal de 44 para 36 horas. Como dividir as 44 horas de trabalho semanal em 5 dias? Para dividir as 44 horas de trabalho em 5 dias, a forma mais comum é trabalhar 8 horas e 48 minutos por dia, de segunda a sexta, ou uma combinação de 8 horas diárias de segunda a quinta e 4 horas no sábado, que pode ser recompensada durante a semana para ter folga no sábado, resultando em fim de semana prolongado ou permitido uma jornada de 5 dias úteis, com um dia a menos de trabalho direto. Cálculo básico, escala 5x2 com folga no sábado, 44 horas, 5 dias. Como fazer na prática? Trabalhar de segunda a sexta-feira de 8 horas às 5h48 e 1 hora de intervalo, totalizando 8 horas e 48 por dia. Sábado trabalha 4 horas, totalizando 44 horas semanais. Bom, gente, é isso, né?